Pessoal, vamos lá então, vamos começar? Eu vou, só para a gente se organizar aqui, eu vou começar apresentando, pessoal, o nosso último conteúdo, tá bem? E aí, ao final, né, da aula de hoje, né, eu abro então para tirar dúvida da atividade anterior, tá? E o conteúdo de hoje, ele vai ser, na verdade, o conteúdo da nossa próxima atividade, tá? E aí, o conteúdo da próxima atividade, né, vai ser apresentado hoje, e a aula de quinta vai ser, então, né, para tirar dúvidas aí, tá bem? Então, de conteúdo, hoje é o último dia de conteúdo, né? Na verdade, né, 20 horas uma carga horária bem pequena para uma disciplina de estatística, né? Na verdade, a gente tem várias áreas da estatística e várias ramificações, mas pelo menos já dá para a gente ter uma ideia geral aí, né? Então, falamos um pouquinho de estatística descritiva, depois falamos um pouco de relação entre duas variáveis, duas ou mais, né? A parte de correlação e regressão. Falamos um pouco de inferência estatística, né? Um pouco de, com base em uma amostra, tirar conclusões sobre uma população, usando intervalo de confiança, teste de hipótese, análise de variância, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho de estatística multivariada, tá? Que é quando a gente, então, trabalha com várias variáveis ao mesmo tempo, tá? Isso também, pessoal, é uma disciplina, tem várias técnicas de estatística multivariada, tá? E o que a gente vai ver hoje é apenas uma das técnicas, né? Que é análise de agrupamentos, tá? Ou análise de cluster, ou, como no bioestatística chama, análise de conglomerados, tá? Teles, fica à vontade. Boa noite, professor. Boa Boa noite a noite. todos aí. Eu queria saber se o senhor vai explicar um pouco mais do exercício que o senhor passou para a gente, porque a maioria teve grande dificuldade, então eu não sei se é viável para a gente avançar na matéria, sendo que a gente ainda nem entendeu direito e não conseguiu nem concluir. Não estou dizendo por todos, mas acho que a grande maioria não conseguiu concluir o exercício anterior. Então, eu só queria saber qual é o cronograma de hoje, além se o senhor vai explicar mais, além dessa matéria nova. A questão é o seguinte, né? Eu vou explicar essa matéria nova e aí eu abro para perguntas, tá? Então, o restante da aula de hoje, e se der tempo, e a aula da próxima aula de quinta-feira é só para tirar dúvidas, então, certo? Então, Tirar dúvidas da matéria de hoje e do exercício que o senhor passou já, é isso? Tirar dúvida da matéria de hoje, da matéria do exercício, dos exercícios anteriores, do exercício anterior, se ficou dúvida no que o exercício pede, né? O que é para fazer do exercício, para tirar dúvida de toda a matéria. Tá joia? Ô, professor. Thaís levantou a mão. Boa noite, professor. Boa noite, Thaís. Não é nenhuma dúvida, não, mas é só para avisar que o pessoal de Lambari, tá todo mundo na videochamada comigo, tá? É porque aí depois o senhor imprime o relatório aí, não vai constar o nome deles, mas eles estão assistindo aqui comigo. Tá. É o Túlio, a Daiane e o Wesley. Tá, eu vou... Nós tá no treinamento aqui, aproveitou. Tá bom, é porque, na verdade, aqui na chamada, ele aparece só quem entrou. Então, depois você coloca para mim o nome completo deles aqui no chat, que eu vou precisar incluir esses nomes lá na planilha que sai, tá? Tá, joia. Mas, professor, obrigado, viu? Valeu, obrigadão, professor. Tá, Obrigado, coloca professor. o nome aí, coloca o nome, por gentileza, o nome completo, e depois só me dá uma lembrada no finalzinho da aula, só para eu não esquecer de pegar esses nomes para poder colocar lá na planilha, tá bem? Perfeito. Obrigado. A gente tira uma selfie para comprovar aqui. Oi? Não precisa não, gente. É mais para eu não esquecer mesmo de alimentar a planilha depois, porque quando vocês acessam, para mim aparece lá quem entrou.
então vira uma lista de chamada, né? Como vocês estão em grupos aí, vai aparecer só o nome da Thaís, aí vocês me mandam para eu não esquecer de colocar na planilha lá. Mais alguém tinha falado aí? Fica à vontade, pessoal, pode abrir o microfone e falar. Professor, ô Oi. Marcos, tudo bem? Boa noite. Olha, Tudo jóia. Na próxima aula você havia dito que ia ter as atividades, então, no caso, a gente vai postergar as atividades, seria isso, não. né? Ó, na verdade é o seguinte, se tudo der certo, eu terminar o conteúdo hoje, eu já vou abrir as atividades, uma nova atividade, né? E já vou começar a tirar dúvida das atividades anteriores e da próxima atividade, né? Então, assim, a próxima aula, né? Então vai ficar assim. Se vocês já conseguirem fazer os exercícios, tentar tirar dúvida, resumindo, a próxima aula não tem conteúdo novo. A próxima aula vai ser, então, assim, eu vou abrir igual aqui hoje, né? E vou ficar à disposição para poder tirar dúvida de conteúdo, de exercício, dos exercícios anteriores e do exercício que eu vou apresentar hoje também. Tá ok. Ok? Vamos lá, então. Ó, vamos começar aqui, pessoal. Então, só uma observação, pessoal. Não, vamos começar, depois eu falo aqui. Hoje, pessoal, a gente vai falar um pouquinho de análise de agrupamento. Então, qual que é a ideia aqui, pessoal? Da gente pensar, né, uma análise estatística agora envolvendo várias variáveis ao mesmo tempo. E aí, com base nessas várias variáveis, eu tento agrupar os indivíduos, as propriedades, enfim, né, criar grupos, né, de elementos que se assemelham, né? Então, essa é a ideia aí, né? Então, a gente chegou a comentar no dia da aula presencial algo desse tipo, né, que é mais ou menos o que esses streaming, né, essas Netflix, né, essas coisas de filme, de séries faz. A partir do momento que você assistiu alguma coisa, ele tenta indicar algo parecido. Por quê? Porque aquilo ali foi agrupado, né? Tá dentro do mesmo grupo. Então, se você gostou disso, possivelmente você goste daquilo, né? São coisas que são elementos aí, no caso, séries, filmes que estão, né, parecidas, tá? Então, a gente vai ver um pouquinho disso, da análise de agrupamento. Vocês encontram também com o nome de análise de conglomerado ou análise de cluster, né, que vem do inglês, na verdade, tá? E aí, pessoal, qual que é a ideia, né? O que é, né, a análise de agrupamento aí? É uma técnica, né, que agrupa objetos com características similares, tá? O objetivo principal, então, aí é identificar grupos ou padrões, né, dentro dos dados, né, sem necessidade de rótulos pré-definidos. Ou seja, você não está rotulando que isso é igual a isso, né? A partir de algumas variáveis que você tem de cada elemento, você tenta verificar se eles estão bem próximos, são parecidos ou não, são distantes, tá? E aí, pessoal, você pode usar isso em várias áreas, né? Você pode usar na área do marketing, pensando aí, você agrupa, né, clientes, você tem, né, algumas variáveis de cada cliente, e você agrupa os clientes que são mais próximos um dos outros, né? Na parte de ciências sociais, tentando identificar padrão, na parte biológica, tá? Então, de repente, você tem lá, né, análise genética, você tem os genes de várias espécies e você tenta agrupar quais espécies são mais próximas, né, são mais semelhantes aí do ponto de vista genético, por exemplo, né? Além de outras partes aí que está sendo muito usada na parte de reconhecimento de padrões, processamento de imagens, né, na parte de IA, né? A gente não está focando aqui, mas assim, na verdade, né, hoje em dia esse boom que teve aí nas inteligências artificiais, né, mas o que está por trás é probabilidade pura, né? São cálculos, por isso que exige tanto aí de processadores, né, mas são cálculos matemáticos que vai tentando identificar a maior probabilidade daquilo acontecer, dado algo que você forneceu, enfim. Bem,
Para a gente fazer essa análise de agrupamento, pessoal, eu preciso pensar, bem, então eu tenho lá, a gente vai ver um exemplo aqui, por exemplo, a gente tem, sei lá, propriedades, fazendas, né? Ou posso pensar como produtores, né? E aí, a partir daqueles produtores, eu conheço, tenho várias informações deles. Ou, se eu pensar nas propriedades, várias informações das propriedades. E aí, como que essas propriedades, será que elas têm alguma semelhança? Se fosse para eu agrupá-las, como eu agruparia? Né? Pensando nisso, existem várias maneiras de eu agrupar, tá? Eu posso, de repente, pegar os que estão mais próximos, eu vou agrupando. Porque na prática, pessoal, eu vou ter várias variáveis, mas isso daí, essas várias variáveis combinadas, é como se elas me dessem um ponto. E aquele ponto representa uma propriedade. Tem um outro ponto, que representa outra propriedade. E as que estão mais próximas, ele vai juntando, né? Vai criando, então, vai colocando elas aí como sendo propriedades bem semelhantes ou bem parecidas, né, na estrutura, de acordo com aquelas variáveis. E aí eu posso pegar pelo mais próximo, né, agrupar pelos mais próximos, ou posso, de repente, fazer o seguinte, esse caminhos aí, né, que ele fala aí, ele pensa o seguinte, vamos supor que você já tem um grupo, está sendo formado por 3 elementos. Ele tira uma média desses 3 e faz um ponto médio, e verifica os outros grupos, ele faz pontos médios e vê aquele novo indivíduo próximo de quem ele está, próximo da média de quem. Então, esse caminhos, na verdade, é só um método de agrupar. Tá? Existem outros métodos de você poder agrupar os indivíduos aí. Só um minutinho que alguém deve estar querendo entrar. E aí, pessoal, quando a gente vai agrupando isso daí, esses indivíduos que a gente está, né, agrupando por semelhança, né, ou por proximidade, né, são mais próximos, são mais parecidos, a gente geralmente representa isso numa estrutura que é chamada de dendrograma, tá? Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco como que funciona. É como se fosse uma, né, algo gráfico aí, visual, né, que te dá quando que os indivíduos estão mais próximos ou quando eles estão mais distantes. E a partir dessas distâncias, né, de proximidades aí dos indivíduos, né, eu vou ter que decidir, né, onde eu vou dar o que a gente chama de corte, na verdade, lá, que é a quantos grupos eu quero formar. Eu tenho lá, sei lá, 200 propriedades e eu quero criar 7 grupos entre as mais próximas. E aí, então, eu vou ter que pensar, eu vou ter que dar um corte lá no dendrograma, né, eu vou ter que pensar onde que eu faço de forma que eu crio 7 grupos, né? Enfim, a gente vai ver então aí como que a gente... quantos grupos a gente vai criar, tá? Aqui, pessoal, a gente vai definir. Eu quero criar 4 grupos, tá? Então, de repente, do ponto de vista prático, você define, eu quero criar 4 grupos, quero criar 5 grupos. Então, vou agrupar todos os indivíduos em 5 grupos, né? E aí você sabe que dentro daquele grupo estão os mais próximos, estão os indivíduos mais parecidos, né? De acordo com aquele monte de variável que você amostrou, tá? Aqui está falando um pouquinho de como que é a ideia aqui, né? De você agrupar. Porque às vezes você fala assim, não, eu não sei quantos grupos eu quero. Não sei se eu quero 5, se eu quero 7. Então, existem técnicas estatísticas aqui para você estimar qual a quantidade de grupos ideal, tá? Mas a gente não vai entrar nisso. Aqui, como é uma aula mais rápida, o que a gente vai fazer é o seguinte, pessoal, se a gente fosse criar 5 grupos, onde eu ia marcar aqui quem seriam esses grupos, quais indivíduos estariam dentro de cada grupo. E depois a gente vai analisar, esses indivíduos que foram agrupados juntos, por que eles foram agrupados juntos? Né? Então, a gente vai tentar explicar, né, por que eles estão agrupados. Aquele grupo ali é formado por tais indivíduos. O que eles têm em comum? Por que eles foram agrupados juntos aí, tá? Aqui está falando um pouquinho também da ideia de como agrupar, né, ou como separar. Existem 2 métodos aí. Um, você vai pegando todos eles
né, são indivíduos separados, depois você vai agrupando eles, né, em grupos, né, de proximidade aí, a ideia de agrupar, aglomerativo, ou tem a ideia de divisivo. Tá todo mundo num bloco só e depois eu vou separando. Processo inverso. A gente vai fazer só a ideia do aglomerativo aqui, tá? Então, olha lá, começa tratando cada ponto, cada indivíduo como um cluster individual, e aí depois você vai agrupando eles, né? E a representação gráfica que a gente vai usar é o que a gente chama de dendrograma, tá? É parecido com algo que tem nessa imagem aqui para representar. Então, no primeiro momento, os indivíduos estão separados, depois eles vão se juntando em grupos aí, tá? A gente vai aprender a fazer isso lá no Biostat. Tá? Aqui é a ideia de como avaliar a qualidade de um agrupamento, né? Então, de repente, você pode agrupar e a qualidade não ser tão bom, né? A gente não vai entrar nessa parte aqui, tá? Porque envolve uma estatística que a gente não viu aqui, soma de quadrado dos erros, né? Mas você consegue obter um índice, né? Para dizer o quanto a qualidade desse agrupamento é bom ou não. Nós não vamos entrar nisso, tá? O que a gente vai fazer aqui é só, com base no conjunto de dados, gerar o dendrograma, a partir desse dendrograma, criar um critério para separar em quantos grupos a gente quiser, e aí a gente vai analisar dentro de cada grupo para tentar tirar conclusões. Por que eles foram agrupados, né? Por que esses indivíduos estão no mesmo grupo, né? Bem, para a gente pensar nisso então aí, pessoal, eu peguei, né, um grupo, né, hipotético aí, tá? Um conjunto de dados hipotéticos, que é como se fosse 20, eu não lembro se é 20 agora aqui, mas é uma quantidade aí de produtores. Então, tem alguns produtores aí, e eu já sei algumas variáveis desses produtores. Então, a gente vai ver lá, que eu já sei, por exemplo, o tamanho da propriedade, área cultivada, qual que é a produtividade dele, né? Qual é a cultura, se ele tem mais de uma cultura que ele planta ou não, o uso de tecnologias, né? Enfim, tem várias variáveis lá, e com base nessas várias variáveis, a gente vai tentar agrupar esses produtores aí, tá? Ah, mas como que eu faço isso? Pessoal, aqui no nosso exemplo, a gente já parte do pressuposto que é o seguinte, eu vou ter um conjunto de dados ali. Eu já tenho essas informações dos produtores, né? O que a gente não faz aqui, que viria antes, é o seguinte, o que é importante, né? Que entra a parte de coleta dos dados. O que eu preciso saber da propriedade? Né? Quais informações eu julgo importante aí da propriedade? Que eu preciso levar em consideração, tá? Depois que eu obtive os dados aí, né? Eu vou escolher o número de cluster que eu quero. Bem, com base nesses dados que eu tenho dessas propriedades, né? Eu vou agrupar isso daí em quantos grupos? Ah, em 2 grupos, em 3 grupos, em 4 grupos, em 5 grupos, né? Então, eu defino quantos grupos eu quero aqui. Depois que eu definir, aí sim vai vir a análise do cluster, que é, com base nas informações que eu tenho de cada propriedade, ele vai agrupar nessas propriedades na quantidade de grupos que eu quiser, certo? E aí, quer dizer, a ideia é que dentro de cada grupo tá os produtores mais próximos aí, mais parecidos com base naquela informação, naquelas informações que eu coletei, né? Com base nos dados que eu levantei, tá? E a partir disso, né, pessoal, que eu identifico os grupos, aí, né, com base nessa informação, eu posso tirar informações, né? Então, eu posso pensar numa estratégia de dados aí. Aqui está dando como exemplo um analista de marketing aí, né? Que está pensando em criar estratégias, né, de gestão e comercialização. A partir do momento que ele agrupou esses produtores, ele consegue pensar, opa, eu quero atingir esse grupo. Então, agora, quais estratégias, né, específicas eu preciso criar para atender aquele público ali? Né? Então, de repente, você agrupou, e aí você criou um cluster lá, que de repente aquele cluster é formado por produtores que usam poucos recursos tecnológicos.
Então você fala, opa, eu vou atacar esse público aqui, né, que eu já sei que eles têm uma carência de recurso tecnológico, então eu vou tentar, né, incentivar o uso aí de tecnologias. Enfim, tentando dar um exemplo aí, tá? Então a gente tenta agrupar primeiro, depois a gente pensa o que levou aqueles produtores a estarem nesse grupo, o que eles têm em comum. E aí a gente pensa em estratégias, né? Aí já não entra a parte da estatística, entra a parte de você já identificou, né? Já obteve os dados, já identificou os grupos, aí entra a parte de tomar decisão com base nessa informação que você tem, tá? Bem, boas práticas aqui, né, para o uso de cluster, né? Ou agrupamento, ou conglomerado, como eu falei para vocês, né? É a escolha do número de cluster, tá? Existem algumas técnicas, né, para você achar qual é o número de grupos ideal, tá? Mas existe também uma ideia empírica aí, você pode escolher, eu acho que aqui já se dividiu bem uns grupos aí, tá? Eu vou mostrar isso no dendrograma lá. Você separa de acordo com quantos grupos você quer, ou por similaridade, tá? Bem, aqui tem uma parte do processamento dos dados, normalização e padronização dos dados. Isso é importante fazer, pessoal, você normalizar ou padronizar, deixar todos eles da mesma escala. Com isso, é como se você deixasse todos eles na mesma escala. E aí, isso evita, de repente, se você não padroniza os dados estão em grandezas diferentes. Às vezes uma coisa está em 1, 2, 3, outra coisa está em 1000. Como eles estão em grandezas diferentes, aquele que está em 1000 puxa, né, como se ele fosse mais importante. E aí, para eliminar esse caso, a gente faz o quê? A gente padroniza os dados. Então, vocês vão ver lá que na hora que a gente for fazer, eu vou pedir com padronização, para ele poder fazer uma padronização. Com isso, ele está dando o mesmo peso para todas as variáveis que você está analisando lá, tá? Bem, aqui é só um pouquinho, né, da análise de cluster, né? Ela pode ser usada, ela tem uma ampla aplicabilidade, desde que você tenha variáveis, né, de indivíduos e queira agrupar esses indivíduos, propriedades, produtores, né? Enfim, quer criar grupos por similaridade, por grupos parecidos, grupos com indivíduos parecidos, né? Eu posso usar análise de cluster, tá? Então, aqui, por exemplo, segmentação de cliente, né? Então, quero criar grupos para tentar entender quais são os grupos, né, dos meus clientes, o que eles têm em comum, por que eles foram agrupados aqui, né? Para atacar, de repente, ali com marketing, e-commerce, enfim, para aquele público ali, né? Porque às vezes eu posso correr o risco de fazer uma campanha ou alguma coisa geral e acabo não atingindo ninguém. Então, eu direciono para um grupo, né? Então, ali, segmentação de clientes, análise de padrões, classificação de espécies, né, pessoal? Na biologia tem muito disso, então, tá? No nosso caso aqui, a gente tem lá os grupos, né, as espécies, e a gente vê quais estão mais próximas. Existem outros casos que não é análise de cluster, mas de repente, os grupos já estão formados, tá? Então, por exemplo, você tem um grupo lá, né, que já está formado. Você já tem as informações que determina, por exemplo, os cães. Ou os cães de várias raças, enfim. O grupo que determina os lobos. E aí você acha uma ossada, por exemplo. Você não sabe se aquilo ali é de um cão ou de um lobo. Com base nas medidas do focinho, né, do crânio, enfim, várias medidas, você consegue classificar em qual grupo ele pertence, por exemplo. Tá? Então, é uma ideia de classificação aí. Mas, novamente, no nosso caso aqui, análise de cluster, a gente cria os grupos com base nas informações que eu tenho. Esse outro caso que eu dei de exemplo já existem os grupos prontos e eu só quero classificar esse indivíduo em qual grupo ele está, tá? Existem outros exemplos aí, detecção de anomalias, insegurança, né, cibernética, agrupamento de documentos e mineração de texto, ou seja, esse texto aqui com base nos outros grupos, em qual ele classifica também, né? Ou eu tenho vários textos, e aí eu consigo depois, com base nesses textos, usando a análise de agrupamento, determinar, opa, esses textos aqui, né, estão agrupados, mas o que eles têm em comum? De repente, literatura, esse daqui é outro grupo,
Então, eu consigo agrupar indivíduos, né? E aí, né, pessoal, novamente, né, eu vou mostrar para vocês aqui, né, como que a gente faz, mas o que precisa ter em mente é que, assim, existem, para cada conjunto de dados, às vezes eu preciso mudar o algoritmo que eu estou usando, o método que eu estou usando, tá? Existem vários métodos para fazer o dendrograma. Tá? Então, às vezes eu posso pegar, igual eu falei lá, o indivíduo mais próximo. Eu tenho um grupo aqui. Esse indivíduo está mais próximo desse, já é suficiente para ele estar nesse grupo. Eu posso ter esse grupo aqui formado por 5. Eu tiro a média, vou ter um valor só representando todo esse grupo. Se esse daqui estiver mais próximo da média desse, ele vai para esse grupo. Se ele estiver mais próximo da média de outro grupo, ele vai para outro grupo. Então, é a ideia de como agrupar aí. Existem várias técnicas, tá certo? A gente não vai focar nisso aqui. O que eu quero que vocês percebam aqui, principalmente, é o que é a análise de cluster, para que ela serve. A gente vai fazer um caso específico para um algoritmo específico aqui, tá certo? E aí a gente vai tentar depois que agrupar, tentar tirar informação daquilo. Para isso, pessoal, eu peguei um conjunto de dados hipotético aqui, tá? E aí é como se eu tivesse essas variáveis. Então perceba que eu tenho várias variáveis. Então assim, ó, tem o produtor. Isso é uma variável. Então, aquele produtor. A partir daquele produtor, eu tenho várias variáveis dele. Eu tenho, por exemplo, assim, para aquele produtor, ou para aquela, poderia ser propriedade, né? Eu tenho a área total em hectare, então, que aquele produtor tem, né? Então, aqui, pessoal, só coloquei a informação só para a gente saber se ela é qualitativa, se ela é quantitativa, né? A gente falou um pouquinho disso, dos tipos de variáveis, e a descrição, para a gente saber o que é. Então, a área total de cada produtor. Da área total, a gente tem também a área cultivada, né, de cada produtor em hectare, tá? São todas variáveis quantitativas, né? Tenho, por exemplo, a produtividade média em quilogramas por hectare de uma determinada cultura, tá? Não especifiquei aqui, só para a gente treinar, né? Quantitativa. Tenho diversificação de culturas, se ele tem uma cultura só, né? Se ele trabalha com mais de uma cultura, né? Uso de tecnologia, pensando numa nota de 1 a 5, né? 1 utiliza pouca tecnologia, 5 utiliza, né, bastante recursos tecnológicos aí, né? Então, adoção de tecnologia, tá? Custo de produção por hectare, né, em reais, receita anual, margem líquida de rentabilidade, né, de lucro, quantidade de empregados fixos, né? Se é assistido ou não, né, por essas extensão rural, né? Se usa ou não crédito rural, tá? Pessoal, essas que estão como binária, entende o seguinte, é uma variável, na verdade, qualitativa, né? Só que a gente acaba deixando ela quantitativa, 0 e 1. 0 não usa, 1 usa, tá certo? A mesma coisa vale para o crédito rural, né? 0 não usa crédito rural, 1 usa, né? Se tem seguro da propriedade ou seguro da plantação lá, 0 e 1. Se tem 0, não tem, 1 tem. Se tem práticas, né, sustentáveis aí, então a nota de 0 a 3 também. 0, não tem nada de prática sustentável até 3, certo? Distância até a cooperativa, né, enfim, anos de experiência, de atuação naquela área. Então imagine o seguinte, né, que você tem essas variáveis e a partir destas variáveis você quer verificar quais produtores, né, são parecidos e quais produtores, né, são mais distantes. Enfim, você quer agrupar esses produtores em grupos, né, que sejam produtores parecidos, né, de acordo com essas variáveis, tá certo? A gente poderia, de repente, discutir quais variáveis são importantes ou não, se todas essas são importantes ou não, ou se outras deveriam estar aí ou não. Aí entra naquela parte anterior, que é da amostragem, de você levantar os dados, né, para poder depois fazer o agrupamento, tá? E aí, com base nessas informações, pessoal, eu tenho esses dados aqui.
tá? Então, vamos tentar entender esses dados aqui. Depois ele está no Excel e a gente vai rodar ele lá no Biostat. Então, pessoal, ó, aqui P01, P02 são os produtores, né? É a identidade dos produtores aí. P01, P02, P03 até P20. Então, é como se eu tivesse 20 produtores aqui e tenho todas aquelas variáveis que eu falei para vocês aqui, de cada produtor. Né? Então, tem lá o produtor 1, né? Ele tem uma área de 85 hectares, né? Tem a área cultivada de 60 hectares, tá certo? Produtividade em quilos por hectare, o número de culturas que ele tem, se é uma, duas culturas, 3 culturas, não é? O quanto ele usa os recursos tecnológicos, né? Então, lembra que a nota lá, ó, voltando no anterior para os recursos tecnológicos, uso de tecnologia de 1 a 5. Então, se eu pensar que é o produtor 1, nota 1, ele usa pouco recurso tecnológico, não é? Qual é o custo, né, por hectare, né? O custo de produção por hectare, não é isso? Depois a gente pode relacionar, né, se ele usa bastante tecnologia, se o custo por hectare é maior ou menor, enfim. Qual é a receita, né, dele? Qual que é a margem de lucro, a rentabilidade dele, certo? Enfim, número de empregados na propriedade, se tem, né, assistência técnica aqui, extensão rural ou não, né? 0 quer dizer que não, 1 quer dizer que sim. Se usa crédito rural ou não, se tem seguro, né, ou não, se usa recursos sustentáveis, distância até a cooperativa, não é? E o ESP, que é, né, esse número de anos de experiência, né, naquilo ali, na propriedade, enfim, no que ele está trabalhando, número de experiência, tá certo? Com base nessas informações, pessoal, a gente, imagina aí, eu tenho como objetivo agrupar esses indivíduos em grupos, tá certo? Bem, em grupos parecidos. E aí, de repente, você pode falar assim, eu quero agrupar eles em 2 grupos. Então, a gente vai criar 2 grupos, né? E aí, dentro de um grupo vão estar os mais próximos, dentro do outro grupo vão estar os mais próximos. Não necessariamente é 10 e 10, tá? Como eu tenho 20 produtores, de repente eu posso ter num grupo 14 e no outro grupo 6. Né? Então, são 6 mais parecidos por algum motivo e os 14 mais parecidos por outro motivo. Ou posso criar 4 grupos, 5 grupos, tá? A gente vai definir aqui quantos grupos a gente vai querer, tá certo? A partir desses dados, pessoal, quando a gente faz essa análise de agrupamento, né, usando o Biostat, o R ou qualquer outro programa aí, no final o que ele solta para a gente é o que a gente chama de dendrograma, que é essa imagem que vocês estão visualizando aqui. Então, perceba que os 20 proprietários lá de 1 até 20 estão aqui. Não necessariamente em ordem, né? Mas estão aqui. P1, P2, P3. E aí, pessoal, a ideia que ele vai fazer essas junções aqui, ó, são as propriedades mais parecidas. E aqui, essa porcentagem tem 20, 40, 60, 80 e 100, é a porcentagem de dissimilaridade. Então, conforme eu vou indo mais para cima, né, eu estou agrupando indivíduos mais ainda parecidos, mas já nem tão parecidos mais. Então, se eu olhar aqui, ó, embaixo, ó, por exemplo, o P5 e o P17, a porcentagem de dissimilaridade é pequena. Isso quer dizer o quê? Que essas duas, consequentemente, a porcentagem de similaridade do quanto eles são parecidos é alta. Isso quer dizer que, de acordo com aquelas variedades, a propriedade 5 e 17, os produtores 5 e 17, eles são muito parecidos. Né? Então, lá a gente pode identificar, de repente, por que eles são parecidos. Só uma observação. P2 e P17. Tá? Então, olha lá, são propriedades P2 e P17. Né? Tem alguma característica em comum, a gente pode verificar aqui. Né? O
que eles têm parecido. Na verdade, está levando em consideração todas as variáveis aqui, tá? Se eu for olhando aqui, eu tenho alguns parecidos. Conforme eu vou aumentando, diminuindo, vamos dizer, o critério de ser parecido, e vou colocando mais para cima o índice de dissimilaridade, eu vou agrupando mais as propriedades, né? Consequentemente, eu vou diminuindo o número de grupos. Ao ponto que se eu chegar aqui em cima, ó, com 100% de dissimilaridade, eu posso concluir que todas são iguais. Ah, mas se eu der um corte aqui, ó, 80%, eu posso pensar que existe com 80% existem dois grupos, né? Ah, com 60%, que está mais ou menos por aqui, ó. Aqui, quando eu dou um corte, forma esse grupão aqui. Aqui, quando eu dou esse corte, forma esse grupo aqui. Aqui, forma esse grupo aqui. Forma 3 grupos, né? Eu fiz aqui, pessoal, dando um corte mais ou menos por aqui, próximo de 50%, e aí eu fechei em 4 grupos, tá? Então, se você olhar aqui, ó, eu tenho aqui onde deu um corte, formou esse grupo, ó. Quem que é esse grupo? Proprietário 1, 12, 5, 17, 7 e 14. Isso formou um grupo. Esses proprietários, né, eles têm alguma característica em comum por ter sido, e por isso foram agrupados. Depois a gente pode olhar para as variáveis e tentar identificar por que esses proprietários foram agrupados. Ah, porque eles são proprietários grandes, não são pequenos produtores, eles usam bastante recurso tecnológico ou pouco recurso tecnológico, tem um custo de produção alto ou tem um custo de produção baixo. Por que eles estão juntos? A gente pode verificar lá depois. Nesse corte que eu dei aqui, tem um outro grupo aqui, formado por esses produtores aqui, né? E aqui tem um outro grupo formado por esses produtores e aqui tem um outro grupo formado por esses produtores. Então, aonde eu vou dar o corte aqui, eu vou aumentando, diminuindo a porcentagem de dissimilaridade, eu vou pegando, então, o quê? Os mais próximos. E aí, às vezes, eu vou tendo mais grupos, tá certo? Ao ponto que se eu vier um corte aqui embaixo, próximo do 1%, ó, opa, eu peguei um índice de dissimilaridade muito pequena, né? Muito pequena, ao ponto de eu chegar à conclusão que todos são diferentes. Então, a ideia é, a gente adotou um critério aqui, 4 grupos. Poderia ter pego mais embaixo 5 grupos, mais em cima 3 grupos, tá certo? E aí, pessoal, com base nesses grupos aqui, depois a gente vai tentar tirar a conclusão. Antes de eu continuar aqui, eu vou mostrar para vocês como que a gente faz isso lá no Biostat, tá? E aí depois a gente continua com esses dados aqui, tá? Vamos lá. Seguinte. Pode falar, Rafael. Professor, só uma dúvida aí. O senhor Diga. dividiu em 4 grupos. Eu entendi aqui, no caso, o primeiro grupo aí, o P7 e o P14, eles não ficaram em grupos separados, porque são só 2? Calma aí. Deixa eu só assumir essa coisa aqui. Ó, o P7 e o P14, se eu desse o corte mais embaixo, aqui onde está o cursor do mouse, eles ficariam em grupo separado, não é? Certo. Porque eu entendi que... Porque, assim, aí no último grupo aí, eu parece que... Não sei se eu entendi errado, o corte ficou mais embaixo, que o senhor separou as duas, assim, as duas colunas aí? Na verdade, isso. Ó, perceba o seguinte, o corte, vamos dizer assim, que seria a linha vermelha, é onde eu adotei. Eu adotei, por exemplo, assim, aproximadamente 50% de similaridade. E aí, com base nisso, aonde deu esse corte aqui, ó, que pegou essa linha, pegou todo esse grupo que está junto aqui para baixo, né? Todo esse grupo que está junto aqui para baixo. Aqui nesse corte, ó, tudo que vem para baixo dele aqui. Tudo isso forma um grupo só. Aqui, ó, eu peguei um pouquinho para baixo. Eu peguei nesse lugar proposital, para separar em 2 grupos. Não é? Então, aqui, ó, isso aqui forma um grupo. Isso aqui forma outro grupo. Se eu tivesse pego um pouquinho para cima, se essa linha vermelha tivesse um pouquinho para cima, eu ia pegar um grupo aqui e um aqui. Eu ia separar em 3
grupos. Ah, tá certo? explicado. A dúvida era essa, porque aí Tá. foi o que aconteceu no primeiro grupo aí, né? Tá um pouquinho para cima. Um pouquinho para cima, isso. Você percebe, eu peguei nesse lugar exatamente porque eu queria separar em 4 grupos. Se eu pego um pouquinho para baixo, esse grupo, esse primeiro grupo aqui, já viraria 2 grupos. Ah, Né? entendido, agora entendi. O P7 e o P14 vira outro grupo, tá? Novamente, aí você vai dizer, mas por que você está pegando 4? Eu adotei o critério de 4 aqui. Tá? Ah, mas se eu quisesse pegar em 5, não tem nada de errado. Ah, eu não sei quantos grupos pegar. Existem testes estatísticos que a gente não vai ver aqui, mas só estou falando que existe, para você determinar qual é o número de grupos ideal aí. Tá? Então, eu tenho lá minhas propriedades, quero separar em 4 grupos, né? Pequeno para médio, médio para grande e grande propriedades, enfim. Não só o tamanho, mas as outras variáveis também. Eu separo em 4 grupos. Ah, mas eu quero separar só em 3, quero separar só em 2, né? Eu seleciono, então, onde eu dou o corte aqui. Tá certo? Não, tranquilo. É que eu não tinha me atentado a essa linha, um pouquinho para baixo. Aí, então, a linha vermelha aqui foi que eu adotei como critério, tá? Obrigado. Eu coloquei ela ali só para ressaltar onde foi dado o que a gente chama de corte, que separou os grupos. Se ela tiver mais para cima, eu vou ter menos grupo com mais proprietários. Se eu colocar ela mais para baixo, eu vou ter mais grupos, né? Consequentemente, com menos proprietários, e eles são mais próximos. Vamos lá. Pessoal, como que a gente faz isso na análise? Como que a gente faz essa análise estatística? Como que a gente chega nesse dendrograma? Então, a gente vai usar o programa para isso, tá? O Biostat para isso. Primeira coisa, eu preciso ter os dados das propriedades. Então, esses dados que estão aqui, ó, né? As informações das variáveis. E os dados, eles já estão ali, né, digitados no Excel. Eu já digitei no Excel aqui, inclusive tá lá na plataforma já esses dados, até para vocês, né, antes de fazer o exercício, fazer o exemplo que eu estou fazendo aqui para chegar no mesmo resultado, né, para ver se está fazendo certo, tá bem? Então, ó, dos dados, tá lá com o nome dados no Excel, lá na planilha, tá bem? Aqui, ó, dados do exemplo da aula, tá? E aí, esses dados aqui, tá no Excel. A primeira planilha é a legenda. É aquelas variáveis que eu mostrei para vocês lá. Né? O que significa cada variável, tá? Que são essas que aparecem aqui, ó. ID, a identificação do produtor, a área dele em hectare, a área cultivada, né? Então, ali na legenda tá explicando o que é cada uma, tá? Aqui são aqueles dados que a gente levou em consideração, tá? Com esses dados aqui em mãos, né, eu vou levar eles lá para o Biostat. Então, eu copio eles aqui. Lembrando, pessoal, que eu só copio os dados. A legenda, né, de cada uma, eu não copio, tá? Copio só os dados. Vou dar um Ctrl+C, ou copiar, né? Vou lá no Biostat aberto aqui, dou um Ctrl+V. Seleciono, deixa eu... Só um minutinho. Deixo no primeiro aqui, né? E dou um Ctrl+V. Salvou os dados aqui. Tá? Então, estou com os dados aqui. Se eu quiser colocar o nome das planilhas, o nome de cada variável, pessoal, é aqui. Lembra que eu venho aqui e troco o nome. Então, ID, área, né? Do produtor, área cultivada, enfim. Mas não vai ser preciso. Depois que eu entro com os dados aqui no Biostat, poderia, né, pessoal, se eu quisesse fazer uma média para cada variável, variância, desvio padrão, intervalo de confiança, para a área média, deixar as produtividades têm uma área média de tanto, né? Tem uma área média cultivada de tanto, o custo de produção, né, é de tanto, enfim, mas não é o foco nosso aqui, tá? Com esses dados agora, eu vou em estatísticas e vou em estatística multivariada, ou seja, por quê? Porque eu estou levando em consideração várias variáveis ao mesmo tempo, por isso que chama multivariada. E das análises multivariadas, a gente tem várias aqui. Tem várias, cada uma com a sua, né, com o seu objetivo, com a sua finalidade, né, com a sua técnica, né, matemática, enfim. A gente vai ver análise de
conglomerados, tá? Análise de conglomerados apareceu aqui já. Todas as variáveis, eu não dei nome para elas, então não apareceu o nome delas aqui, mas apareceu o número de 1 até 16 estão aqui. O que eu vou fazer? Eu poderia selecionar de uma em uma para mandar para o outro lado, aqui para a coluna selecionada, né? Porque às vezes eu poderia, pessoal, se eu quisesse, não selecionar todas, selecionar só algumas. Ah, eu quero verificar só por área cultivada e custo de produção e mais alguma coisa. Eu seleciono só as que eu quero. Mas eu quero fazer para todas. Então eu vou vir aqui, ó, e selecionar todas ao mesmo tempo. E vou mandar ele executar estatística. Aqui, pessoal, ele aparece, né, vários métodos com que ele vai agrupar, de agregação. Como ele vai agrupar os proprietários ali. Eu vou adotar esse que é aquele que aparece lá no enunciado como caminhos, que é média do grupo, tá? Então, qual que é a ideia aqui? A ideia é que se tem dois grupos formados, ele tira uma média desse grupo, uma média desse grupo, ou a outra observação. Se tiver mais próximo dessa média, ele manda para cá. Se tiver mais próximo dessa média, ele manda para cá. Então, eu vou adotar média do grupo, tá? Para fazer aqui. Distância. Né, novamente, para eu saber se está mais próximo desse ou próximo desse, tem várias maneiras aí de calcular a distância. A gente vai usar a distância euclidiana mesmo, tá? E aí, aqui que eu falei para vocês, ó, estandardização dos dados. É para deixar os dados no formato padrão, padronizar eles, tá? Então é com. Já vem desse jeito aqui. Então perceba que eu só mudei a média aqui, para a média do grupo. Aqui eu mantive, aqui eu mantive. Aqui é como o dendrograma vai sair. Se eu quero que ele saia naquela formato que eu mostrei para vocês, vertical, né? Os proprietários tudo aqui embaixo e vai agrupando depois. Ou se eu quero que ele faça do mesmo jeito, só que na horizontal. Sai os proprietários aqui e aí ele vai fazendo o agrupamento. Na verdade, você está fazendo a mesma coisa. O que muda é só a maneira com que ele está fazendo lá. Só como ele apresenta, na verdade. Diga, Teles. Professor, eu entrei lá no arquivo que o senhor disponibilizou lá na plataforma e baixei o PDF tudo para o computador, mas parece que essa parte aí dos dados é uma imagem. A gente não consegue copiar. Eu, pelo menos, não consegui. Eu tentei fazer isso até para acompanhar, tentar fazer junto com o senhor na aula, mas não foi possível. O conjunto de dados? Sim. Só dá uma olhada, por favor, se você está na segunda planilha. Aqui, ó. Eu tô onde o senhor estava. Aqui, dados. Porque tem outros. É um PDF que tá lá. O senhor deixou um Excel? Ô, Teles, tem um Excel lá, viu? Ah, tá, desculpa. Excel aqui, ó. Deixa eu só mostrar para você. Ó, o PDF é o slide da aula. Sim, tá? Sim. E tem para baixo aqui, ó, dados não tinha visto. da aula, que está em Excel. Tá bom. Tá? É esse. Obrigado. Tá? O PDF eu já coloquei tudo, se você já foi para frente, você vai ver que já está o que eu estou fazendo aqui. Já está lá, né? Mas assim, os dados, para você fazer no Biostat, você precisa dos dados. E nos dados também, só uma atenção aí, se mais alguém for abrir, já tem outras coisas para frente que eu vou explicar ainda. Na verdade, o que você precisa para fazer lá no Biostat é isso, tá? É os dados aqui. Vamos lá. Com o Biostat aqui, então, aberto, média do grupo, distância euclidiana, né, e standardização. Vou mostrar no formato vertical, que é o que a gente tinha feito. E aqui ele dá um executar, já sai aquele dendrograma lá, tá, que a gente acabou de fazer. Bem, isso daqui, então, agora a gente precisa agrupar. Novamente, o que eu falei para vocês, a gente adotou o critério de agrupar 4 grupos, não foi? Por isso que eu peguei bem por aqui para separar em 4 grupos. Mas se eu quisesse pegar em 3, né? Pegaria mais para cima. Como que eu fiz isso, pessoal? Pode ser que até tenha como fazer aqui no Biostat, tá? Mas o que eu fiz foi apenas copiar essa imagem aqui, dei um print screen, né? Joguei ela no Paint, tá? Só para ilustrar mesmo para vocês aqui, né? Então, olha lá. Joguei ela aqui. E aí, peguei uma linha, né? Deixei ela aqui na horizontal, né? Bem certinha. Tá? Diminui um pouquinho a espessura dela para não confundir com a parte lá. Dá até para trocar a cor. E aí, né, pessoal? Ó,
o que eu fiz foi, coloquei ela mais para baixo ou mais para cima para ver onde eu quero dar o corte. Então, olha, se eu der um corte com 80% de similaridade, tá, pessoal? É falta de similaridade, né? Eu estou criando dois grupos, em que com 80% de dissimilaridade, essas propriedades são parecidas e esses grupos aqui também são parecidos. Conforme eu vou diminuindo a porcentagem de dissimilaridade, né? Consequentemente, eu estou aumentando a porcentagem de similaridade, do quanto eles são parecidos, não é? Eu vou aumentando o número de grupos. Ó, então, se eu der um corte aqui, ó, com 60%, ó, cria 3 grupos, não é? Deixa eu ver se eu consigo achar aqui, ó, cria um grupo. Isso daqui forma um grupo, ó, com essas propriedades, não é? Aqui forma outro grupo com essas propriedades. E aqui forma um grupo com essas propriedades aqui. E aí depois eu vou lá nos dados, vou mostrar para vocês como que a gente identifica. O que será que a gente consegue achar alguma coisa que elas têm em comum para identificar por que elas foram agrupadas, né? Com base naquelas variáveis, mas e assim, o que levou em consideração? Né? O que esse grupo de propriedade tem, de proprietário tem em comum? Tá certo? Eu peguei aqui os dados e aí, com base nisso, então, né? Eu coloquei mais para cima ou mais para baixo, coloquei ele aqui. Deixa eu só ver como é que eu seleciono ele aqui. Eu coloquei ele aqui, ó, bem nesse local aqui. Deixa eu tentar só aumentar um pouquinho para vocês visualizarem um pouco melhor, né? Para que eu separasse, ó, um grupo aqui, outro grupo aqui e mais 2 grupos, não é? Se eu quiser colocar ele mais para baixo, ó, eu acabo separando agora, olha lá, em um grupo formado por esses proprietários aqui. Um grupo formado por esses proprietários. Um outro grupo aqui, ó, formado por essas duas proprietários, né? Um outro grupo aqui formado por esses proprietários. Um outro grupo aqui formado por esses proprietários. E um outro grupo aqui formado por esses proprietários aqui, né? Bem, fiz então, né? O que a gente precisa entender aqui é que ele faz o agrupamento por similaridade dos proprietários. A gente adota o critério aonde vai dar o corte aqui. E agora vamos pensar, pessoal, né? De acordo com aquele corte que a gente deu, né? De onde a gente marcou e separou os grupos, tentar entender o que eles têm em comum. Então, ó, esse primeiro grupo aqui que a gente formou é formado pelo proprietário 1, 12, 5, 17, 7 e 14. Eu peguei esses proprietários, pessoal, e copiei, né, as variáveis deles e joguei numa planilha só. Então, ó, 1, 12, 5, 17, 7, 14, tá? Vim aqui, peguei esses dados, né, dos proprietários que eu tinha, 1, 12, 7, 17, né, aqueles lá que eu tinha, 1, 5, 12, 17, 7 e 14. Se você observar 1, 2, 3, 4, 5 e 6, tá? Vou voltar lá só para mostrar novamente, ó. 1, 2, 3, 4, 5 e 6, né? E copiei só a coluna deles para tentar entender, né, o que eles tinham em comum aqui, tá? Então, se você olhar, são propriedades, né? Comparado com todas, ó, se você olhar o tamanho das propriedades aqui, tá? Basicamente, esse grupo que ele construiu é de as propriedades menores com áreas cultivadas aí, né, abaixo de 100 hectares, tá certo? Tem aqui, né, então, se você pensar, são propriedades a média, abaixo da média, né, propriedades menores comparada com a média, tá certo? Tem uma produtividade também
inferior comparada com a produtividade média, tá? Geralmente, olha lá, pessoal, trabalham basicamente com uma cultura, né? Teve uma propriedade só, 14 aqui, que trabalha com 2 culturas, não é? Da nota TEC, que era de tecnológico, né? Deixa eu só achar aqui. O uso de tecnologias, né? 1 usa pouco e 5 usa muito recurso tecnológico. Se você observar, estão todos ali em torno de 1 ou 2, né? Então, assim, trabalha, né, com uma mecanização limitada, não é? O custo de produção por hectare é relativamente baixo comparado com a média, né? Porém, também está associado aí a menor eficiência. Tem uma receita anual baixa, né? Pequena escala, pequena propriedade, né? Sim, comparado com as demais, então, consequentemente, a receita também anual vai ser menor, né? Enfim, se você olhar todos eles aí, né? Não usam, né? Assistência tecnológica, extensão rural, né? Ó, quase nenhuma utiliza crédito, tá certo? Não tem seguro. Elas têm um monte de característica em comum. Né? Então, a gente pode classificar essas propriedades como muito parecidas. Propriedades menores, né? Usa pouco recurso tecnológico, enfim. Elas têm um grupo, elas foram agrupadas por causa disso. Certo? Se eu pegar os outros clusters, né? Os clusters são os grupos. Então, se eu pegar os outros clusters aqui também, eu consigo identificar isso. Ó, o primeiro cluster, eu vou por aqui que é a mesma coisa, tá, pessoal? O primeiro cluster, né, a gente identificou, são essas propriedades aqui, e já viu mais ou menos, né, com base nos dados dela, o que identifica. São as menores propriedades, né, pouco recurso tecnológico, né? Enfim. Se a gente olhar, esse é o cluster 1, foi aquele que a gente olhou. Se a gente olhar o cluster 2, né? Volta lá, ó. P2, P3, não é? P10, P16, P19, P11. Então, formou esse grupo aqui, formado por 1, 2, 3, 4, 5, 6 produtores também, né? Produtores ou propriedade, né, pessoal? Eu quis falar como produtor, né? Porque às vezes pensando, um produtor pode ter várias propriedades, mas a gente podia pensar que é propriedade também, né? Segundo cluster, né? São 6 produtores também. Já são os produtores que têm uma área, né, um pouco maior, consequentemente cultivada também, ó, né? Tá acima de 100, né? A gente tem propriedade até com 280, mas entre 100 e 200 hectares, não é? Tem uma produtividade já maior comparada com a dos pequenos produtores, não é? Deixa eu ver aqui, dos pequenos produtores, estava ali em torno de 2.900, 2.800, né? 2.800. Tinha 2 aqui com 3, né? Esses daqui já está acima de 3.200, 3.300, não é? Geralmente são propriedades já que têm uma diversificação de cultura moderada, né? Então você percebe aqui que todos eles já trabalham com mais de uma cultura, né? Tem já naquela nota de 1 a 5 com relação ao uso de tecnologias, já, né, utilizam um pouco mais, né? A mecanização aí, tá certo? E aí já tem um custo de produção aí, né, por hectare mais próximo da média. E a gente poderia analisar outras, olha aí, a maioria já tem, né, uma assistência técnica aí, né, já utilizam crédito, né, algumas, não são todas, ainda são poucas, mas que já tem seguro, né, já tem algumas, né, usam alguns recursos aí de sustentabilidade, tá certo? A produção tem um tempo de experiência um pouco maior, né, comparado com os anteriores. Bem, se eu olhar agora o terceiro cluster, que está aqui, né? São 4 propriedades, ó. P4, 18, são 4 produtores, né? 4, 18, 8 e 13. Né? Vamos ver o que esses produtores aqui, então, têm em comum. Né? Seria o cluster 3. Então, se eu observar lá, ó, 4, 8, 13 e 18, tá?
Já são propriedades um pouco maior, não é? A área cultivada também já é maior, são propriedades já média, grande, enfim, né? Produtividade já é maior, tem uma diversidade de cultura, já usam recursos tecnológicos maior, o custo é maior, mas usa recurso tecnológico, a margem tem uma receita maior e a margem de lucro, rentabilidade é maior, não é? São todas aí, ó, assistidas, né, por assistência tecnológica, né? Utilizam crédito, tem seguro, né? Enfim. E aí, né, pessoal, se a gente olhar agora as propriedades, os proprietários que sobraram, né, o 6, o 9, o 20 e o 15, que formam o quarto cluster aqui, ó, tá? Ó, só vou mostrar nos dados lá, né, pessoal, que eu dei um print da tela, mas tá aqui. Vamos só ver quais são aqui, ó, nos dados. Só para mostrar nos dados, tá? Não precisa que tá lá, mas só para a gente mostrar novamente. Dendrograma 6, 9, 20 e 15. 6, 9, 20 e 15. Então, olha lá, são propriedades, né, maiores, ó, 780 hectares, 920 hectares, 1.000 hectares, 800 hectares, né? Consequentemente, né, a área cultivada é maior, né? A produtividade é maior, né? A diversificação de culturas é maior, são altamente, né, tecnológicas aí, né? Usa bastante recurso tecnológico, tá? Embora tenha um custo maior de produção, mas a receita é maior e a rentabilidade é maior, né? Muito em parte, possivelmente, devido aos recursos tecnológicos, né? Enfim, são os dados que estão aqui, né, no quarto cluster, tá certo? Olha lá. Então, se você pensar, olha lá, são áreas, né, muito acima da média, são as maiores propriedades, tá certo? Tem, né, consequentemente, também uma área cultivada maior, tem uma diversificação de cultura, o recurso tecnológico, ó, usa bastante parte tecnológica, não é? O custo, embora às vezes é maior por hectare, mas a margem de lucro ela acaba sendo maior. Todas elas são assistidas, ó, usam crédito, seguro, não é? Enfim, são, né, usam bastante recursos sustentáveis, né? Enfim, você consegue identificar padrões, né, que faz com que aqueles grupos sejam, né, sejam agrupados. Por que foram agrupados? E a partir daí você consegue pensar em estratégias para atender, né, estratégias que possam melhorar, né, a rentabilidade, enfim. Você pode pensar em estratégias para atacar aquele grupo. Estou falando de produtores, né, pessoal, mas poderiam ser propriedades, né? A gente fez um exemplo com 20 produtores, mas poderiam, né? Eu fiz 20 para facilitar, porque na verdade você vai ver nos dendrogramas ali, né? Os indivíduos aqui, ó, são 20. Ah, poderia fazer com 50, com 100, com 1.000? Poderia. Vai ficando mais difícil a visualização aqui embaixo, né? Mas eu poderia fazer, poderia agrupar, né? De que maneira fica melhor? Tenho lá 300 produtores, né? E eu quero agrupá-los, então, em grupos aí, certo? Novamente, isso aqui foi feito pensando naquelas variáveis. Consequentemente, se aquelas variáveis não atendem o que eu estou pensando, né? Essas 20 variáveis, essas variáveis aqui, acho que são 15, se eu não me engano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Essas 15 variáveis aqui. Não, de repente você fala, não, isso não é o ideal. O ideal é usar essas variáveis. Você pode trocar, você vai ter um outro agrupamento lá, tá certo? Então a ideia, pessoal, é mostrar para vocês, né, que existem ferramentas estatísticas que levam em consideração várias variáveis ao mesmo tempo e consegue agrupar, né, indivíduos, propriedades, elementos, né, e agrupar de acordo com as suas características em comum, tá certo? Um minutinho aqui que eu acho que alguém... Carlos, fica à vontade.
Carlos, você levantou a mão, se quiser falar, pode abrir o microfone. Às vezes foi sem querer. Deixa eu só ver aqui a pergunta do Carlos. Pode perguntar, Carlos. O Carlos tinha perguntado aqui no bate-papo se o cluster é gerado no Biostat. Ele é gerado no Biostat, tá certo? Então, é lá no Biostat que eu gero ele. Então, eu digitei os dados no Excel, porque eu acho mais fácil, mas poderia digitar os dados diretamente aqui no Biostat, né? Poderia ter digitado os dados direto aqui no Biostat, tá? Mas eu acho mais fácil digitar no Excel. Depois eu só copiei os dados do Excel pro Biostat, tá? E aí, com os dados no Biostat, eu fiz no Biostat, tá certo? Duas considerações importantes, pessoal, para vocês observarem aí, tá? Duas coisas. A primeira é que o meu Excel, a verdade é que foi tudo número inteiro, né? Mas se eu tiver um número com vírgula, por exemplo, no meu Excel, ele já aparece, por exemplo, 12,3. Ele já passa para ponto. Tá vendo? Se o de vocês não passar para ponto, se atentem, porque se ele tiver com vírgula, dê uma olhada na hora que você copia, se ele vai vir com vírgula para cá. Porque, na verdade, ele tem que vir para cá com ponto, tá? Porque o programa aqui, né, ele usa a programação, né, numa linguagem de programação que é do sistema americano, e lá, né, o separador decimal é ponto, tá? Então, precisa estar com ponto. Então, tem que trocar lá, ou já digita direto aqui com ponto, tá? Outra observação, pessoal. Aqui no Biostat tem uma apostila. E essa apostila ajuda vocês a estudarem tanto para a disciplina como a utilização. Na verdade, ela é criada para a utilização do programa. Então, se você vier em ajuda do Biostat, você tem um PDF aqui, tá? Que tem toda a parte que a gente está vendo. Então, ó, o que a gente acabou de falar, se eu vier aqui nos marcadores aqui, né, no sumário aqui, né, pessoal, ó, análise multivariada, foi o que a gente acabou de falar. Então, vou nela aqui, tá? Análise multivariada. Ele explica o que é análise multivariada, tá? Ele explica um pouquinho do que tem de análise multivariada no Biostat. No nosso caso, a gente só viu o A, que é o análise de conglomerados. Existem outras, tá? Seria interessante, né, pessoal? Não tem nada a ver com a disciplina, mas às vezes dá uma olhada, o que tem para poder ver, né? O que ele faz. E aqui ele explica um pouquinho o que faz a análise de conglomerado, qual é o objetivo dela, tá? Então, um pouco do que eu falei aí, o método de agregação, podem usar aquele que a gente viu lá mesmo, né? A média dos grupos, tá? O tipo de distância, pode usar a euclidiana, façam do mesmo jeito. Padronização das variáveis, né? Usa a padronização, ele explica por que faz, né? E ele dá um exemplo aqui, ó. Então, ele pega um conjunto de dados aqui, né? Que tem os idiomas, tá certo? Aqui, e agrupa de acordo com os idiomas aqui, tá? Então, ele faz isso para um conjunto de dados, ele dá um exemplo aqui de como que faz. Então, olha lá, aqui ele está usando ligação completa, né, como exemplo, mas a gente usou média do grupo, distância euclidiana com padronização, e aí solta um dendrograma aqui, tá? Então, tem uma apostila, né, explicando um pouquinho de tudo que a gente viu aqui na disciplina, tá certo? Tem aquela parte anterior, deixa eu ver se eu acho aqui no sumário. Tem aqui, né, pessoal, cada item, olha lá. A gente viu um pouquinho, se for ver, ó, análise multivariada, análise de conglomerados, né? Análise de sobrevivência a gente não viu, né? Análise de variância com um critério a gente viu, né? Correlação a gente viu, né? A gente viu a correlação linear de Pearson, né? E viu também regressão, né? Como que a gente faz regressão, né? Teste T para comparar, fazer teste de hipótese, né? Então, a gente viu quando a gente tem os dados e quando usa o T.
que é quando a variância populacional não é conhecida, não é? Quando usa o teste Z, a gente falou um pouquinho disso nas aulas anteriores. Estatística descritiva, né? Então, a partir da estatística descritiva, a gente viu quando ela é quantitativa, ele solta aquela tabelinha com média, que está falando, ó, média, ponto, né? Média, mediana, variância, desvio padrão, né? Soltava o intervalo de confiança, né? A gente viu isso também, tá? Então, aqui tem uma apostila, né? Em que explica como fazer no Biostat aquilo que a gente viu, né? Regressão linear simples, ó, que a gente viu, tá? E aí, né, é que assim, a apostila, na verdade, ela foi feita aí, né, e tem várias outras coisas que a gente não conseguiu ver, mas que o programa faz, tá? Mas aquilo que a gente viu tem aqui também para consultar. Vamos lá. Pessoal, tá, vamos lá. Só para antes de finalizar, né, e abrir para perguntas, eu já vou explicar o exercício da próxima aula, tá certo? O próximo exercício que vocês vão ter, né, já pode começar a fazer se quiser, mas vocês vão ter a próxima aula quinta-feira, no horário da aula, eu vou estar aqui com a sala aberta à disposição para poder ir tirando dúvida de vocês também, tá certo? Mas vamos lá, na plataforma, né, depois dos dados das aulas aqui, vai aparecer, depois eu vou colocar essa gravação aqui também para vocês poderem assistir, tá o trabalho, tá? O trabalho eu coloquei para vocês enviarem até dia 22, tá? Se amanhã, no horário da aula, possivelmente vocês até terminam. Se não termina, né, tem ainda até semana que vem para terminar, tá? E aí eu coloquei o seguinte, aqui se vocês entrarem em trabalho, vou fazer o download de novo aqui. Vai abrir um documento do Word, tá, pessoal? E aqui vai estar falando trabalho avaliativo de estatística aplicada ao agronegócio, tá? É um trabalho que vale 5 pontos na nossa disciplina, né? Mas é um trabalho parecido com esse que a gente fez agora. E vocês podem, pessoal, fazerem até 3 discentes. Então, se vocês tiverem colega ali de trabalho junto, quiser fazer junto, ou quiser formar os grupos e fazer, né, online, pode fazer, né? Juntar e fazer juntos. Se quiser fazer sozinho, pode fazer. Se quiser fazer em dupla, pode fazer, tá? Fiquem à vontade aí para decidir, né, o jeito que vocês acharem melhor de acordo com a dinâmica de vocês aí. E de repente, às vezes, vocês tem 2 ou 3 que trabalham no mesmo setor, trabalham juntos, faz juntos, né? Se não dá, eu acho que fazer junto é até bom para discutir um pouco também. Se não der, faz sozinho, tá? Então, como que é aí, pessoal? O trabalho pode ser em dupla, trio ou individual, tá? Vocês vão digitar ou copiar os dados do arquivo disponível na plataforma EAD denominado de dados propriedades. Então, se vocês forem lá, ó, logo abaixo desse trabalho que eu acabei de colocar, tá aqui, ó, dados propriedades, tá? Então, daqui a pouco eu abro esse arquivo aqui para mostrar ele para vocês, mas se vocês vão abrir, já vou até baixar ele. Ele já tá aqui, na verdade, né? Mas, ó, baixei de novo. Tá aqui os dados, tá? E aí tá aqui o ID de agora, né, por propriedade, fazenda, tá? Então aqui tá a legenda, ó. Primeiro é a legenda. Depois vem os dados também de 20 propriedades, daqui a pouco a gente fala aqui dos dados. Bem, vou voltar lá no arquivo trabalho. Então olha lá, digitar ou copiar os dados do arquivo denominado de dados propriedades, digitar ou copiar os dados da planilha denominada dados. Então, essa planilha aqui, ó, lá dentro do arquivo dados propriedades, tem a legenda, né, que é para você entender o que é cada variável, e aqui tem o arquivo. Então, vocês vão copiar esses dados aqui das propriedades, tá? Aqui eu chamei de F fazenda 1, fazenda 2, fazenda, né, até 20, mas podem trocar o nome se quiser, enfim. Aqui tem a mesma coisa, a área de cada uma. Aqui tem, né,
soja, produtividade de soja, de milho, então as variáveis são um pouquinho diferentes aí, né? Fertilizante que usa, o custo, receita, né? A nota com relação à mecanização, enfim, tem algumas variáveis aqui. A partir dessas variáveis, vocês vão fazer, né, o dendrograma. Então, vamos lá, ó. A legenda de cada variável se encontra no mesmo arquivo na planilha denominada legenda, que eu acabei de mostrar para vocês. Então, vocês vão copiar aqueles dados no Biostat e realizar a análise de agrupamentos, né? Ou análise, no Biostat, ele chama de análise de conglomerados. Então, vocês vão fazer a mesma coisa, copiar os dados, tá certo? Lembra de não copiar a linha do título, copia só os dados no Biostat, tá certo? Vocês vão fazer o dendrograma, né? Igual eu fiz lá, análise de conglomerado, né? Usa os mesmos critérios, distância euclidiana, né? Média dos grupos lá, né? Lembra de padronizar eles ou standardizar, né? E aí vai sair o dendrograma, tá certo? Copia esse dendrograma, tá? Dá um print screen da tela, copia a tela, né? Ou tem um lugar lá, arquivo imprimir, tá? E aí, pessoal, vocês vão realizar o agrupamento das propriedades em 4 grupos. Mesma coisa que eu fiz. Eu fiz 4 grupos, não foi? Vocês vão fazer em 4 grupos também. Aconselho, eu mostrei durante a aula como que vocês podem fazer. Dá um print screen da tela, joga no Paint, cria uma linha reta lá, né, um segmento de reta, e aí você coloca ele na onde você vê que dá 4, forma 4 grupos. Com base nesses 4 grupos, você vai escrever os clusters. Então, você vai escrever o cluster é o seguinte, opa, o grupo 1 é formado pelas fazendas 1, 5, 7, 10, não é? E aí, grupo 2 é o cluster 2, formado pelas fazendas tal, 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 tal. Né? E aí vocês podem fazer igual eu fiz aqui, ó. Copia, só que nos dados, eu vou mostrar nos dados do exemplo, né? Copia quais são as informações aqui, quais são as propriedades, no caso, quais são as fazendas, com os dados delas, e a partir desses dados, tenta tirar alguma informação. Né? O que você identifica? O que essas propriedades têm em comum? Né? Por que elas foram agrupadas? Né? Então é um grupo que predominantemente é de soja, ou é soja e milho, não é? São propriedades grandes, pequenas, né? São mecanizadas ou não, né? Enfim, usam irrigação ou não, como que é praga, né? Enfim, a partir disso vocês fazem a classificação, tá certo? Então, a partir do grupo 1, né, do cluster 1, formado pelas fazendas tal, tal e tal, né, a gente vai chegar a essa conclusão. Então, esse grupo é predominantemente pelas fazendas tal. Né? Tenta tirar alguma conclusão, tá? Eu acho que isso, pessoal, essa conclusão, embora às vezes ela é trabalhosa, eu acho que é a parte mais importante para vocês, né? Eu acho que a estatística em si, ela é uma ferramenta, né? Uma ferramenta que ajuda na tomada de decisão, né? Mas o importante é a decisão, é a conclusão para a partir daquilo você tomar uma decisão. Então, tenta escrever uma conclusão, né, de cada grupo. Então, esse grupo, né, por que ele é formado? Vocês podem fazer isso tudo aqui, tá? Então, né, copia, depois dá um print screen do dendrograma, copia ele aqui nesse arquivo Word, tá certo? Escreve, grupo 1 foi formado por quem, escreve uma conclusão, tá certo? E aí, pessoal, depois que escreveu toda a conclusão aqui dos 4 grupos, né, de como ficou, tá certo? Aí eu só peço para vocês salvarem em PDF para colocar lá na plataforma, tá? Por vários motivos. Às vezes, por versões diferentes de Word, LibreOffice Writer, ele às vezes desconfigura, tá? E se vocês salvam em PDF, ele não desconfigura. Outra coisa, se vocês salvam em Word, por exemplo, lá, eu tenho que fazer o download do programa e eu não consigo corrigir. Então, eu vou te dar a nota, você não vai saber por que você ficou com aquela nota. A partir do momento que você coloca em PDF, lá no PDF eu consigo marcar o que está certo, o que está errado, eu consigo fazer anotação no PDF e esse PDF aparece para você depois anotado, que é a correção, tá? Então é importante vocês colocarem em PDF lá.
não desconfigurar, né, para não ter perigo de alterar e para que eu consiga corrigir lá para vocês, tá bem? Pessoal, dúvidas com relação a esta avaliação que vocês têm que fazer, do procedimento, o que precisa ser feito? Ô, professor, Oi, quantos pontos que vai valer o total? esse trabalhinho 5. Mas é o total das tuas aulas. Ó, as aulas todas juntas formam 25% de participação. Desculpa. As aulas todas juntas formam 2 pontos. Então, quem participou de todas aí já tem 2 pontos. Aí E tem o total aquele outro são trabalho 25 valendo pontos? 3 e esse valendo 5. Oi? O total são 25 pontos? Não, são 10 pontos. 10 pontos. Isso, 10 pontos. Né? Ah, Então, tá. são 2 de participação, 3 do outro exercício avaliativo e 5 desse trabalho. Teres, eu vou, na verdade, nem o Matheus e nem a Águeda me falaram nada desse questionário. Eu dividi pensando no que é a maioria das disciplinas. Se tiver algum questionário lá, então, possivelmente tem, então, né, pelo que você está me falando, eu preciso ver quanto que ele vale, eu preciso ver com eles lá e talvez eu tenha que ajustar alguma coisa. Então, olha lá, por exemplo, se ele valer meio ponto esse questionário, automaticamente essa avaliação que eu acabei de falar vale 4,5, por exemplo, para a gente contabilizar, tá? Então, talvez eu tenha que mudar alguma coisa em alguma pontuação aí. Mas eu vou ver com o Matheus amanhã, tá? E qualquer coisa eu coloco no grupo lá. Porque nem ele nem a Águeda me falaram nada, então eu não estava sabendo desse questionário. No curso de pedagogia, por exemplo, tem um questionário de autoavaliação, né, que geralmente vale meio ponto mesmo no final lá. Talvez eles estejam adotando a mesma estrutura aí, né? E aí eu preciso só ver, eu volto a falar. Mas aí, se for isso, esse trabalho vale meio ponto, tá? Esse trabalho vale, desculpa, o trabalho de hoje, em vez de valer 5, vale 4,5. Para no final totalizar os 10, tá? Questionário é extra, eu preciso ver com eles, Beatriz, tá? Mas aí eu vejo e falo para vocês. Se for extra, melhor ainda. Fica do jeito que tá e acrescenta mais meio ponto. Vai ter gente que vai ficar com 10,5 aí, né? E quem não conseguir nem ser aprovado, Oi? tem recuperação? Eu já estou pensando na recuperação já. Não, brinca não. Vamos passar todo mundo aí. Vamos ficar de recuperação, não. Pega com alguém, faz esse trabalho agora em dupla, né, em trio. Vai um ajuda o outro aí, vamos passar, tá? Se não passar, possivelmente tem avaliação, né? Deve ter algum critério aí de avaliação ou exame final, mas aí eu vejo com o Matheus depois também, tá? Mas vamos primeiro pensar que fazer as atividades e passar aí, tá? Se não passar, passa no RH, no novo. Você tá louco. Vamos passar todo mundo aí, vamos sair de Natal e Ano Novo aí tranquilo. Carlos, fica à vontade aí para você que levantou a mão. Professor, dá Oi. licença. Eu acho que eu tava levantando a mão aqui, estava aparecendo do Carlos ainda. Ah, não, beleza. Então. Eu queria tirar uma dúvida sobre essa estratificação dos grupos aí, né? Isso é uma coisa que a gente usa bastante no dia a dia. A gente tem, por exemplo, grupos de cooperados, inclusive a apresentação institucional da COSPE mostra extratos de cooperados que participam, né? X cooperados vão de 0 a 2 hectares, de 2 a 10, enfim. Estatisticamente, tem alguma coisa para não ficar no chutômetro, por exemplo, e eu escolher quantos grupos eu quero estratificar? Tem algum cálculo que eu faça para saber qual é o número exato de grupos que eu deva representar? Existem critérios, tá? Existem critérios para você achar o número de grupos.
Tá? Então, de repente você adota um critério lá e chega no... O ideal é 5 grupos. Mas existem mais de um tipo de critério. Então, assim, embora, né, existam critérios, eles também são, de alguma forma, subjetiva. Tá? Então, assim, é uma metodologia que usa para tentar achar o melhor número de grupos. Então, de acordo com a metodologia, você pode chegar, às vezes, em 7. De acordo com outra metodologia, você chega lá que é melhor agrupar em 6 grupos. E não tem nenhum e nenhum outro está errado. Tá certo? É apenas um critério de estratificação, de criar número de grupos, tá? Mas existem. A gente não vai entrar aqui porque não tem tempo para isso. Então, eu acabei mostrando lá, a gente adotou 4, né? Mas existem critérios, sim, para você poder verificar quantos grupos seriam ideal. Entendi, obrigado. Nada. Depois, tá, Felipe, assim, né, como extra ou mais alguém, se alguém quiser algum material aí, eu devo ter algum material que fala um pouquinho disso sobre número de grupos, tá? Ou métodos para número de grupos. Eu até tô com um livro aqui do lado, aqui, não sei se dá para vocês ver, que é um livro de métodos estatísticos multivariados, né? E ele destrincha um pouco mais a parte matemática aí, e aqui ele deve falar de alguns critérios para seleção de grupo, tá? Mas é que a gente acabou não entrando dado o tempo mesmo, né? Uma disciplina de 20 horas para a gente poder falar de vários tópicos, a gente tem que ser bem sucinto, não dá para aprofundar tanto em cada tópico, tá? Se tiver algum arquivo aí que possa compartilhar, só para depois curiosidade. Tá, eu vou ver se eu acho aqui e qualquer coisa eu compartilho lá. Obrigado. Nada. Mas se eu não compartilhar, você me lembra também, tá? Às vezes esquece. Mais alguma dúvida, pessoal? Vamos lá. A gente tem 10 minutinhos. Se não der tempo agora, a gente continua na próxima aula. Mas, assim, vocês estavam com dúvidas também no exercício anterior. Vocês querem me falar o que vocês estavam com dúvida? Na interpretação do exercício, o que o exercício quer? É no programa, na hora de executar no programa? Ou é depois que executou, de entender ou escrever a conclusão? Então, fiquem à vontade aí para perguntar, tá, pessoal? Ô, professor, é Laércio. Oi, Laércio. Eu acho que a questão é a interpretação, sabe? Eu, particularmente, até comentei com outros colegas, assim, para mim, esse negócio está mais grego do que tudo, sabe? Então, por exemplo, se você puder falar aí o que seria, né? Ajudaria bem. Vamos lá, então. Realmente não decifrei, não. Mas você não mas você chegou a fazer Eu tentei, eu assisti às aulas, procurei fazer lá, mas não cheguei na conclusão que precisaria. Tá, mas assim, se você não chegou nos resultados no programa e aí, consequentemente, não tem a conclusão, ou você fez no programa o que tinha que fazer, mas só que você não sabe interpretar aquilo, concluir aquilo. Exatamente. Para falar a verdade, eu fiz o primeiro lá, só que não foi para frente. Deixa eu abrir o arquivo aqui. Exercício avaliativo. Então, vamos lá. Pessoal, o exercício avaliativo, né, ele tem mais de uma questão, e aí a primeira coisa é identificar de que conteúdo eu estou falando, né? Então, esse daqui, uma amostra de teor de zinco, né, em partes por milhão, em 100 aves de postura, apresentam média de tanto, média de 400, e variância de 420. 420. Calma aí que alguém tinha pedido para entrar aqui. Só um minutinho. Deixa eu voltar lá. Essa amostra foi obtida em um plantel, né, então é uma amostra, é importante, foi obtida em um plantel em que não foi realizada nenhum tratamento especial da fonte de zinco. Uma amostra formada aí por 100 aves, né, de um grupo que não teve nada a respeito, não teve nenhum tratamento especial. Tá? A quantidade de zinco que as aves tinham lá. E ele quer saber o seguinte: obtenha o intervalo de 95% de confiança para a média populacional de zinco. Então, se vocês lembrarem, qual que é a ideia aí? Com base em uma amostra
eu construo um intervalo, e esse intervalo chama intervalo de confiança, não é? E para esse intervalo de confiança, qual que é a conclusão que eu tiro do intervalo de confiança? Então, com 95% de confiança, né, eu concluo que a média populacional, né, que a quantidade, o teor médio populacional de zinco, né, tá neste intervalo de confiança. Então, perceba o seguinte, o teor médio de zinco da população, ou seja, de todas as aves, eu não conheço. Mas com base em uma amostra, eu consigo obter um intervalo de confiança e concluir. Eu não sei qual é a média populacional, mas com 95% de confiança, ela está entre estes valores. Então, com base nestes dados que eu forneço, o tamanho da amostra, a média da amostra e a variância da amostra, né? E a partir da variância, você consegue obter o desvio padrão também, né? Eu não lembro lá acho que pede variância mesmo, né? Então já é direto variância no programa. Com base nessas informações da tua amostra, lá no Biostat ele vai construir o intervalo de confiança. E ele vai dar 2 números lá, o limite inferior e o limite superior. E aí você sabe o seguinte, opa, a média populacional eu não conheço, mas ela está entre esses 2 valores, certo? É essa a ideia. Essa é a mesma ideia que eu dei como exemplo, que a gente usa em pesquisa eleitoral. Com base em uma amostra, eles perguntam, acha porcentagem, lá é porcentagem, né? Porcentagem do candidato. Aí eles chegam, a porcentagem do candidato está em 42%. Aí, com a margem de erro, eles acham um intervalo de confiança. Vamos supor, a margem de erro de 3%. Intervalo de confiança, então, vai de 42 menos 3, 39. De 42 mais 3, 45. 39 até 45. Eu não sei qual que é a porcentagem verdadeira da população. Só vou saber quando todo mundo votar. Aí eu vou ter a porcentagem verdadeira da população, né? Mas eu sei, embora eu não conheça a verdadeira, eu sei que ela está entre esses 2 valores que eu achei. É essa a interpretação. Agora, o que vocês precisam fazer é, com base nesses dados, entrar no programa, não é? Lá e achar o intervalo de confiança. É estimação para uma amostra. Aqui, estatística, uma amostra. Tem aqui teste T, teste Z. E aí precisa lembrar qual que eu vou fazer, se é o T ou se é o Z. Tá certo? Vamos lá. Teste Tukey. Deixa eu ver aqui qual que é. Novamente, pessoal, essa parte do Biostat também, né? Vocês podem procurar aqui na apostila, né? Que vai estar falando lá de uma amostra, né? E tá explicando um pouquinho também, além da videoaula lá, tá certo? Mas aqueles dados que eu tenho, eu preciso jogar no Biostat e achar o intervalo de confiança. Deixa eu só ver aqui qual que é o outro exercício. Aqui. Aqui é para fazer um teste de hipótese, né? Tem os valores aqui, com base nisso eu quero saber se esses valores diferem ou não de 13%. Então, a gente viu também teste de hipótese lá para uma amostra, né? E o Tukey, vamos lá. Então, com base nesses dados aqui, né, eu tenho essas amostras, né, são repetições, tá? Então, cada amostra, na verdade, é como se fosse uma repetição. Então, para esse tipo de solo, eu fiz 4 amostras. Então, eu tenho 4 repetições, tá? E aí, com base nestes dados aqui, eu preciso entrar lá no Biostat e fazer análise de variância e interpretar o resultado, tá? A diferença é que talvez, né, possa estar gerando lá dúvidas, é que se vocês lembrarem da aula passada, deixa eu só pegar os dados da aula passada aqui, teste de hipótese e ANAVA. Ração DIC no Biostat, que era um exemplo que a gente fez. As rações, né,
elas estavam assim, ó. Ração 1, 2, 3, 4, 5. Quer ver? Vou pegar esses dados aqui só para mostrar que é quando roda no R, né? Ele fica desse jeito. Mas só para mostrar que lá vai estar... Aqui. Ração 1, 2, 1. Tudo isso ó, é ração 1. Então, tudo isso é proveniente da ração 1. Então, se quisesse colocar aqui, ó. Aqui era a ração 1. Então, vou só pensar aqui, ó. Essa linha não vai entrar lá, tá? Mas só para identificar. Ração 1. Ração 1, né? Ração 2. Ração 3. Ração 4. E ração 5. Então, aqui, ó, ficam seus tratamentos, não é? As rações. Isso você precisa entrar com os dados desse jeito lá para fazer, né? Então, uma coisa que eu já identifiquei aqui, que eu vou chamar a atenção de vocês, é que no exercício, os tipos de solo estão aqui. Você vai precisar colocar eles lá em cima. Então, aqui, ó, para rodar no SIS, no Biostat, vocês vão precisar fazer algo desse tipo, ó. Tipo de solo A, B, C e D, que são os seus tratamentos. E aí você coloca os valores do A aqui, do B aqui, do C aqui, do D aqui, para ficar igual esse daqui, ó. Novamente, como que a gente fez esse daqui lá? Ó, os dados, perceba que eles estão com pontos em vez de vírgula, tá? Ctrl C. Vou copiar eles lá no Biostat, ó. Vou limpar esses dados aqui. Vou apagar. Vou copiar ele aqui, né? E aí, como que a gente fez para fazer a análise desse daqui? Se eu quiser, poderia até chamar aqui, ó, ração 1, ração 2, ração 3, ração 4, ração 5. No teu caso, vai mudar depois. Vai ficar o tipo de solo A, B, C, D, não é? Como que eu faço para analisar esses dados? Estatística, análise de variância, ANAVA um critério, não é? Seleciono os meus 5 tratamentos, não é? Executar a estatística e alguém perguntou do TUC. O que eu peço TUC? Tá? Então, peço o TUC aqui, mando executar. Né? Então, ele solta, dá um print dessa tela e aí depois você vai escrever a conclusão. Perceba o seguinte, os que o p-valor for menor do que alfa, que é 0,05, né, que eu falei aqui, ó, 5% de significância, quer dizer que o alfa é 0,05. Os que for menor, dão diferente. Os que der maior, né, do que 0,05, não tem diferença. Então, na hora que você comparar os tipos de solo, se o A e o B, na hora que chegar aqui, ó, a diferença do A e do B, né, o p-valor for menor do que alfa, menor do que 0,05, você conclui que os tipos de solo A e B são diferentes. Se der maior do que 0,05, você conclui que os tipos de solo A e B não são diferentes. E aí você tem que comparar todos e depois, no final, concluir quais tipos de solo são diferentes, quais tipos de solo não diferem. Tá certo? Professor? Oi. Quanto ao exercício 1 aí, o senhor falou de achar o T ou o Z, mas ele não seria uma estimação de média? É um intervalo de confiança. É uma estimação da média, mas é uma estimação da média intervalar. Então, é por intervalo de confiança. Que eu tinha feito lá por estimação de média, então... Mas como assim? Você poderia fazer uma estimação de média pontual. Você só calcula a média. Mas a média ele já deu. É 400... Era... Quanto que era a média lá? Então, assim... que eu fui lá em estatística, na estimação de parâmetros da média. Porque aí lá ele me dá a estimação de 95%, né? Dá também? Eu não lembro por lá. Deixa eu só... Por onde você falou? Eu fui lá em estatística. Estatísticas. Estimação de parâmetros da média. Isso, da média, isso. Aí é aqui também.
Aí, só que aí ele pede o desvio padrão, né? Aí eu tenho que achar... Isso. Aí você... Ó, raiz ele, quadrada ele, lá, né? ele pede por aqui. Perfeito, né? Pode fazer por aqui. A estimação da média, ele dá a estimação pontual você já conhece, e aí ele dá intervalar. Perfeito. Aqui já sai direto, ó. Sai o intervalo de confiança, com 95% de confiança. A única coisa é que lá tá dando a variância, né? E aí você precisa tirar a raiz quadrada da variância para poder achar o valor do desvio padrão e colocar ele aqui. E aí, como lá os dados são da tua amostra, são das 100 aves que você colheu, tem que lembrar de colocar o da amostra aqui, tá certo? Perfeito por aqui. Pode fazer por aqui. Ô, Rafael, e o 3, a letra A? 3 letra A? É. Calma aí, 3 letra A não foi o que a gente falou agora? Deixa eu ver, 3. Fazer análise de variância. Né? A análise de variância é a primeira que sai. Estatística, só um minutinho de novo. Análise de variância, ó. Análise de variância é um critério, seleciono todas as variáveis. Estou fazendo para esse exemplo aqui, né? Que era de ração, tá? Mas a forma de fazer é a mesma. Teste Tukey, executar. A análise de variância é essa primeira parte aqui, ó. Então, aqui, lembra que na análise de variância é um teste de hipótese para mais médias, para mais tratamentos. Nesse caso, você olha o p-valor da análise de variância aqui, ó. É menor do que o alfa. Você conclui que pelo menos um tratamento difere dos demais, né? Se der maior do que 0,05 aqui, você conclui que não tem diferença entre os tratamentos, não tem diferença entre as ações. E aí, pelo fato de ter dado diferente aqui, o p-valor foi menor do que o alfa, aí eu faço o teste Tukey e concluo quem difere de quem. Se o p-valor aqui, ó, der maior do que 0,05, que é o teu nível de significância, aqui ninguém vai dar diferente, vai dar tudo NS, porque não deu ninguém diferente. Tá? Então, aqui é só para dizer, no primeiro momento, o item A, se tem diferença ou não entre os... O teu exemplo lá vai ser se tem diferença ou não entre os tipos de solo, tá certo? E depois que identificou se tem diferença, então fazer a análise de variância e interpretá-la. Então, você vai falar o nível de 5% de significância, se rejeita ou não a hipótese H0 e se conclui se tem diferença ou não entre os tipos de solo. Então, nesse primeiro momento, você vai falar se tem ou não diferença entre os tipos de solo. E aí, consequentemente, se der que tem diferença, você compara aqui, né, o teste Tukey, para dizer quem é diferente de quem. Ah, então no final você vai concluir, o solo A e B são diferentes. Ou o solo A e B não tem diferença entre eles, com relação à variável resposta que eu estou analisando aqui, teor de carbono. Professor, aí mais uma dúvida aí. No meu caso aqui, né, eu fiz o teste Tukey. Aí, os que são iguais, vai ser só os que der NS lá, né? Perfeito. Porque o meu teve caso que deu 0,01 e 0,05. Então, eles são diferentes, né? Só os NS que são iguais, né? Exatamente. A gente está adotando 0,05. Então, se der menor que 0,01, obrigatoriamente é menor do que 0,05. Né? Então, a gente olha todos que são menores do que 0,05, que é significativo. Os que aparecem NS quer dizer que não é significativo, não teve diferença. Quer dizer que a palavra não é muito boa na estatística, mas pode pensar, são iguais. Beleza, valeu, obrigado. Pessoal, tentem mais um pouco, vai fazendo aí, né? Quinta-feira, no horário da aula, a gente vai ficar para isso, tá certo? Com relação ao outro exercício, se vocês quiserem já separar os grupos aí, né? Se quiser fazer sozinho ou em dupla, fiquem à vontade, tá bem? Vou encerrar a gravação aqui, então. Né? E aí vocês já estão dispensados, tá? Eu uso a lista de presença que